Hello guys, how are you? Welcome to another video class. And today we have the lesson 9. This lesson is about adverbs of frequency and a little about the simple present. Ok, pessoal? Então nessa lição a gente vai reforçar o simple present e vai inserir os adverbs of frequency. E já eu explico o porquê disso. Essa lesson, no comecinho dela, você tem aí duas páginas inteiras só de exercícios, tá? Eu vou passar rapidinho pelos exercícios e depois vamos direto para a gramática, tá? First exercise, it's a reading comprehension. Então, uma atividade de leitura e interpretação. Você tem dois textinhos aqui, um sobre o Clark Kent e um sobre o Barry Allen. Tá? Eu vou ler esses textos para vocês podem ler também em casa, pesquisar vocabulário, tentar entender o máximo possível, tá? Se quiser ler e me mandar áudio lendo também, não tem problema nenhum. Let's go, first text. Hi, my name is Clark Kent. I live in a big city called Metropolis. I have a very simple routine. Usually, I wake up around 7 a.m., take a shower, have breakfast, and go to work. At work, I am a reporter. I always arrive at work at 8:30. I am never late. My life is very normal, but sometimes I have to change it because I have a secret identity. I am Superman. Often, I need to fight criminals and supervillains, and, of course, I never lose a fight. Actually, they hardly ever touch me. Okay? Second text about Barry Allen. Let's go. What's up? I'm Barry Allen. I'm a CSI in Central City. I have a very exciting job. Usually, I have many interesting and difficult cases to investigate. Although my job is always fun, my favorite part of my life is when I'm acting as a superhero. When I'm not at the police, I am the Flash. I run around the city fighting crimes and usually I save the day. My worst enemy is the Reverse Flash. He never stops trying to destroy my life and he is always creating new plans to beat me. Fortunately, he doesn't have the necessary ability for it. Então, pessoal, são dois textinhos aí sobre esses super-heróis. Vocês vão ler, como eu disse antes, com calma, tá? Na página de trás, vocês têm aqui um set de perguntas aqui que vai de A até G sobre esses dois textos, tá? Na verdade, a última aqui é uma pergunta pessoal, mas o resto é sobre o texto. Eu quero que vocês tentem responder aí da maneira mais completa possível, tá? As perguntas são: Letter A. Where does Barry live? Letter B. Where does Clark live? Letter C. What does Barry do? Letter D. What time does Clark arrive at work? Letter E. What's the Flash's superpower? Letter F. What abilities does Superman have? And letter G. What's your favorite superhero? Pessoal, agora que a gente já estudou o Simple Present na lição anterior, vocês conseguem colocar respostas completas aqui, tá? Então, onde pergunta, por exemplo, a letra A, onde o Barry mora, ao invés de pôr só o nome da cidade, coloca ele ou Barry mora em tal cidade, tá? Aí a letra E e a letra F é sobre os superpoderes deles, não está no texto, vocês podem pesquisar se quiser. E a letra G é uma pergunta pessoal, ok? Aí vocês fazem aí, tirem um tempinho para fazer, tirem foto e me mandem, tá? A próxima atividade também é para relembrar um pouquinho sobre o uso do Simple Present e vocês vão responder ainda 3 perguntinhas que tem nesse textinho aqui, que como vocês podem ver é sobre o Batman, tá? Então o textinho diz o seguinte, ó: After the murder of his parents, young Bruce Wayne, to spend his life protecting the citizens of Gotham City from criminals, Batman, for many people the #1 superhero because he, no special powers, but he, his intelligence, science, technology, a strong mind, special weapons and martial arts. Então esse textinho vocês vão completar com esses verbos
que estão entre parênteses no próprio texto aqui. Então vai tirar do parênteses e usar para completar o texto, fazendo as alterações, adequações necessárias, né? Lembrem das regrinhas do Simple Present, que na frente do he, do she e do it tem aquelas variações sobre como usar o verbo, tá? Então tome cuidado com isso. E as 3 perguntas: Why do people like Batman? What does he use to fight crime? And how does he spend his life? Então são 3 perguntinhas aí que vocês vão usar para responder sobre o textinho também. Ok, guys? Now we enter in the grammar part, this page here, about the adverbs of frequency. Guys, por que eu decidi colocar essa matéria, Adverbs of Frequency, junto com o Simple Present? Porque ela é um assunto que, assim, não é obrigatório, mas é muito comum de ver sendo usado com frases no Simple Present, tá? E por que isso? Bom, aqui na primeira parte da descrição já deixa um pouco claro, ó. Use the adverbs to describe the frequency that someone does something. Então, use os advérbios para descrever a frequência com que alguém faz algo. E se vocês se lembrarem bem, quando eu falei do Simple Present, eu expliquei que ele era usado para falar sobre nossos hábitos e rotinas, né? Então, se é para falar sobre hábitos e rotinas, e isso aqui é para falar a frequência com que faz algo, são coisas que se casam muito bem, tá? Então, uma não é necessária para a existência da outra, mas é algo que é comum de aparecer junto, é por isso que eu gosto de fazer essa conexão. E eu tenho alguns exemplos aqui, eu vou ler, eu gostaria que vocês repetissem para praticar a pronúncia, tá? Let's go! First, Superman always wins a fight. Second, The Flash is never late. Third, Clark usually gets up early. Fourth, Barry often drives a police car, ok? Então aqui eu tenho 4 frases onde meus adverbs estão sendo usados justamente com essa ideia de indicar a frequência com que algo acontece. E reparem que os adverbs, eles não são palavras, geralmente, tá? Eles não são palavras que são necessárias para a frase estar completa, fazer sentido. Mas eles acrescentam informação, eles acrescentam riqueza àquela frase. Vou pegar o último dos exemplos aí, ó, que diz o seguinte: Barry often drives a police car. Ok? Tem o meu often, tá destacadinho na folha de vocês aí, tá? Então eu tô dizendo aqui que o Barry frequentemente, com frequência, dirige um carro de polícia. Repare que se eu tirar o often dessa frase, ela ainda continua uma frase completa, fazendo sentido. Porque se eu tirar o often aqui, eu vou ter Barry, pulo often, drives a police car. Então, o Barry dirige um carro de polícia. Pronto, tem uma frase comum no Simple Present, indicando aí um fato ou uma rotina sobre o Barry. Só que eu acrescentei aqui, né, porque eu quis acrescentar, o often, que ele serve justamente para dar essa ideia de frequência e por isso deixa a minha frase mais rica, com mais informação. Ao invés de falar simplesmente Barry drives a police car, eu vou dizer Barry often drives a police car. Ele frequentemente dirige um carro de polícia. Então, essa é a ideia básica dos adverbs of frequency. Eles servem para acrescentar essa informação extra sobre a frequência de algo. Lógico que, dependendo da frase, do adverb que eu usar, retirar ele pode sim ter um certo impacto no sentido geral da frase. Mas, normalmente, são palavras aí que elas acrescentam informação extra, tá? Não informação, às vezes, necessária, mas sim só para deixar a sua frase mais rica e mais completa, tá? E eu continuo logo embaixo do quadrinho laranja aqui, falando mais um pouquinho. There are many adverbs of frequency, but some of the most common are always, never, sometimes, usually, hardly ever, and often.
tá? Então existem muitos adverbs of frequency, mas alguns dos mais comuns são esses que eu pus nessa listinha, que são justamente esses que estão nessa pirâmide aqui, tá? E a ideia dessa pirâmide é representar do advérbio que indica a maior frequência com que algo é feito até o advérbio que indica a menor frequência. Então, se você olhar, você tem aqui partindo do always, que é o nosso sempre, ou seja, é uma frequência de algo que se repete muito, descendo até o never, que é o nunca, que seria aí o zero frequência, né? É aquilo que você não faz com frequência nenhuma, tá? Aqui no meio tem essa escalinha, então. É lógico que isso aqui não é uma ciência exata, tá? Essa porcentagem que a gente põe aqui é só ilustrativa. E poderiam entrar muitos outros aqui no meio, porém, vamos nos limitar a esse por enquanto. Primeiro, vamos repetir os adverbs, só eles, para você aprender a pronúncia. Let's go, repeat please. Always, usually, often, sometimes, hardly ever and never, ok? Muito cuidado com o segundo aí, tá? O usually, tá? Você começa com o som de U e depois o S, na verdade, tem meio que um som de J. Usually, ok? O próximo também é o often. Ele tem esse Tzinho no meio que algumas pessoas dizem que não se pode pronunciar, outras pronunciam. Eu, particularmente, ensino meus alunos a não pronunciarem, tá? Então, você não vai falar often, você vai falar often, como se o T não tivesse ali. E logo em seguida tem o sometimes. É outro que é bem importante tomar cuidado na pronúncia para não falar sometimes, colocar esse ezinho do meio. Esse ezinho do some, você não pronuncia ele. Então a pronúncia fica sometimes. Conecta os dois, sometimes, sem falar sometimes, tá? E os outros aí, tá? E eu falo para os alunos também que um segredinho para aprender os adverbs of frequency, você decorando a tradução deles já ajuda aí 90% do caminho. Porque eles geralmente vão ter a mesma tradução, o mesmo sentido. Então, se você souber aí de primeira na cabeça o que cada um deles quer dizer, já ajuda, tá? Se quiser, então, pesquisar a tradução ou anotar aí, eu vou falar rapidinho, tá? Always, sempre. Usually, geralmente, normalmente, usualmente. Often, frequentemente ou com frequência. Sometimes, às vezes. Hardly ever, raramente, quase nunca, dificilmente. E o never, que é o nunca. E aí eu tenho aqui mais um set de exemplos que eu vou ler e gostaria que vocês repetissem também, tá? Let's go. Repeat, please. Superman always flies. Batman usually solves the crime. Clark often goes out with Lois. The Flash sometimes spoils the timeline. Batman hardly ever loses. Superman never touches kryptonite. Ok, guys? Deu para entender a ideia básica dos adverbs? Então, é uma palavra que você acrescenta na sua frase para dar uma ideia extra para sua frase. Que ideia que é essa? A ideia da frequência com que você faz algo. Eu gosto sempre de dar um exemplo que é o seguinte. Eu poderia virar para vocês e dizer o seguinte, ó. I drink Coke for dinner. I drink Coke for dinner. Eu bebo Coca no jantar. A ideia que eu estou passando para você aqui é que esse é um hábito meu, né? Que eu, assim, talvez todo dia faça isso, né? Se eu virar para você simplesmente falar, eu bebo Coca no jantar. I drink Coke for dinner. Então, estou dando uma ideia aí de que é algo que acontece muito. Porém, eu posso acrescentar uma informação extra de frequência aqui na minha frase e dizer algo do tipo I sometimes drink Coke for dinner. I sometimes drink Coke for dinner. Eu, às vezes, bebo Coca no jantar. Veja que o tipo de informação que eu passei
já mudou um pouco. Eu ainda estou dizendo que bebo coca, mas não é todo dia, é às vezes. Ou seja, eu enriqueci a minha frase com mais informação. Eu poderia trocar esse sometimes, que eu pus aqui, que é o às vezes, né? Poderia trocar ele por um outro. Eu poderia, no lugar de sometimes, dizer que eu I hardly ever drink Coke for dinner. Eu raramente, dificilmente bebo coca no jantar. Também, ainda estou bebendo, mas mudou a informação que eu estava dando. Ou eu posso simplesmente anular essa informação, né? Ao invés de hardly ever, eu posso vir aqui e colocar I never drink Coke for dinner. Eu nunca bebo coca no jantar. Nesse caso, eu estou deixando claro aí que isso não faz parte da minha rotina, tá? Você bebe coca? Bebe coca, Ivan? Bebo. E no jantar? Nunca. I never drink Coke for dinner. Reparou então como mudando uma palavrinha, né, acrescentando um dos advérbios aqui, a minha frase já fica mais rica em detalhes, rica em informação, com informações mais precisas. É justamente para isso que os adverbs servem. Ok, guys? Seguindo aí adiante, na outra folha, tem a última partezinha da explicação gramatical de vocês, que é o que eu chamei aqui de adverb placement, que seria aí o posicionamento dos advérbios, né? Onde que eu encaixo um advérbio dentro de uma frase, né? Será que eu posso pôr em qualquer lugar da frase? Será que tem um lugar certo? Basicamente, a gente vai aprender agora duas regrinhas, tá? Uma que é bem geralzona e uma exceção. Existem outras exceções, mas a gente vai focar só nessa hoje, tá? Então vamos lá, o meu quadrinho laranjado aqui, eu digo o seguinte: Frequency adverbs usually go in the following positions. Então eles normalmente vão nas seguintes posições: before the main verb, antes do verbo principal, né? Então eu vou apagar meus exemplos aqui e vou pôr um desses da folha aqui na lousa. Então, a primeira regra, que é a mais geralzona, é eles vão antes do verbo principal. Por exemplo, o primeiro exemplo que a folha dá aí é o seguinte: I often visit my parents. I often visit my parents. Ok? Qual que é o meu verbo principal dessa frase? É o verbo visitar, né? Esse aqui é o meu verbo. O adverb está onde? Logo antes dele aqui, ó. Esse aqui é o meu adverb, tá? Então ele está vindo logo antes. Ou como eu costumo dizer também para meus alunos, ele vem entre a pessoa e o verbo, tá? Eu tenho a pessoa da minha frase, tenho o verbo da minha frase, no meio está o meu adverb, ok? Existe uma exceção para isso aqui, dentro dessa regra geralzona, que é o adverb sometimes, tá? Então eu vou pôr um asterisco aqui. Por quê? Qual que é o problema do sometimes? Na verdade, ele é mais livre que os outros. O sometimes, ele é meio que livre para aparecer no começo da frase, no meio da frase ou no fim da frase, sem ter problema, tá? Então eu poderia dizer: Sometimes I visit my parents. I sometimes visit my parents. I visit my parents sometimes. Tá? Então ele é possível de aparecer nesses lugares, os outros não. Vamos seguir essa regra de ficar aí entre a pessoa e o verbo. Essa, então, é a primeira regrinha que tem os exemplos aqui, ó. I often visit my parents. He always buys comics. They hardly ever visit us. I never read foreign periodicals. Se vocês repararem, em todos esses exemplos, o adverb está entre a pessoa e o verbo principal da frase. Mas aí tem uma segunda regra aqui na parte de baixo. Está escrito assim, ó. After the verb be. Então é o seguinte, eles vão vir aqui, né, então, antes do verbo principal, como a gente já mostrou nesses exemplos aqui. Porém, se a minha frase for uma frase com o verbo to be, aí a regra muda um pouco, como eu vou copiar o primeiro exemplo aí, ó. He is always late for college. Or
college. Ok? Se vocês repararem, então, aqui, onde está o meu verbo? Está aqui, ó, é o to be. E o advérbio está depois dele. Olha só onde está o meu advérbio always aqui. Tá? Então, quais são as duas regrinhas que eu quero indicar para vocês? Primeira, a posição padrão do adverb é antes do verbo principal, ou seja, entre a pessoa e o verbo, ele vem aqui no meio. Porém, se o meu verbo for o to be, am, is ou are, ou no passado, tanto faz, aí ele vem depois, ele não vai vir aqui no meio, tipo he always is, não, he is always. A exceção mais geralzona é que o sometimes, ele é mais livre, ele pode variar, passear entre as frases aí, tá? Então é assim que os adverbs normalmente se comportam dentro de uma frase. Tem até mais alguns exemplos aqui usando o to be que eu vou ler para vocês, tá? Vamos lá. He is always late for college. I'm often ready for work at 6 a.m. He is never worried about his finance. They are usually invited to parties. Em todos esses exemplos, se vocês repararem, o adverb of frequency está vindo logo depois do to be. Ok, guys? Para finalizar, tem atividades, né? Primeira activity que tem aqui, está escrito Tell me something that you, diga-me algo que você, always do, never do, sometimes do, always do on the weekends, never do in the morning, usually do alone. Então, diga-me algo que você sempre faz. Você vai lá e escrever uma frase de algo que você sempre faz. Por exemplo, eu vou pôr assim, ó, se fosse eu fazendo a tarefa, nessa primeira eu colocaria I always drink coffee in the morning. Tá? Então essa seria a minha primeira resposta. I always drink coffee in the morning. Never do, uma coisa que você nunca faz. Eu poderia dizer I never eat fish. Eu nunca como peixe, não gosto de peixe. E assim por diante, tá? Segundo exercício aqui. Complete the sentences with adverbs, make the sentences, enrolou toda a língua aqui, true for you. Então, complete as frases com advérbios, faça que elas sejam verdadeiras para você. Como assim? Bom, você tem a primeira frase aqui, ó. I, um espacinho, play soccer, tá? Então, a primeira frase tá algo desse tipo aqui, ó. I play soccer. Eu, espacinho, jogo futebol. Você vai pôr um advérbio ali que faça essa frase se tornar real para você. Por exemplo, se você nunca joga futebol, você vai pôr aqui I never play soccer. Se você às vezes joga, ao invés do never, você vai pôr o sometimes. E assim por diante, tá? Para cada uma dessas frases aí do segundo exercício. Na última folha, é para praticar essa questão do posicionamento dos advérbios, tá? Então o exercício é escrito assim, ó. Rewrite the sentences with adverbs. Reescreva as frases com advérbios. Então você tem uma frase, tipo essa aqui, da letra A, se vocês olharem aqui, que diz Peter gets up before 7. O Peter se levanta antes das 7. E daí tem um usually entre parênteses. Eu vou reescrever essa frase colocando o usually na posição correta dele, tá? Dentro dessa frase aqui, ok? O próximo exercício, write sentences about your family routine, focus on the adverb of frequency. Então escreva frases sobre a rotina da sua família, foque nos advérbios de frequência. Então vocês vão ter aí 5 frases. Ah, minha mãe sempre acorda cedo, meu pai nunca janta sozinho, meu irmão às vezes sai com os amigos. Então, frases sobre a rotina da sua família usando os adverbs. E por último, não tem a ver com os adverbs em si, mas como a gente falou bastante sobre super-herói, personagens, eu peço aqui, ó. Write a small text about your favorite character. It can be a superhero, a book or movie character, or a historical person. Então, escreva um pequeno texto sobre o seu personagem favorito. Pode ser um super-herói,
um personagem de filme ou livro ou um personagem histórico, tá? Então, vou escrever aqui um parágrafozinho, um textinho descrevendo um personagem que vocês gostam, seja ele fictício, de filme, de super-herói, de livro, ou real, personagem histórico, algo do tipo, só para treinar um pouco essa questão de descrição, uso do simple present e coisas do tipo. Ok, guys? Então é isso pela Lesson Night. I hope you liked. Espero que tenham gostado. Espero que tenha feito sentido. E todos os exercícios que vocês fizerem no fim, podem me mandar foto que eu vou corrigir para vocês, tá? Estou ansioso esperando para ver como vocês vão lidar com isso aí. Alright, guys? Thank you for the class. Bye bye. See you.